Muito bom estar aqui com você. Eu quero falar que o diabo tentou de todas as maneiras para que não trouxesse essa mensagem para você. O carro quebrou, o carro esquentou, pedra no rim. Ontem passei no hospital o dia todo com pedra no rim. E de repente a dor desaparece. E eu já estava preocupado porque uns dias atrás o carro quebrou e eu falei para o pastor, não vou poder ir porque o carro está quebrado. E logo depois a bênção veio. E fomos viajar, o carro esquentou muito, chegou de viagem, o carro saiu fumaça. E de repente o carro voltou ao normal. De repente veio uma dor de dente que inchou a boca. Não vou poder pregar. E de repente ele incha a boca. E de repente uma pedra no rim, no sábado. E de repente a pedra desaparece. Glória a Deus. E eu acredito que está dando uma microfonia aqui muito forte. Abaixa um pouquinho o esse microfone aqui. Esse aqui, né? Vamos aqui nesse aqui então. Esse está melhor. Esse é profissional, né? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27. Glória a Deus. Deus tem uma palavra rema para você hoje. É uma palavra específica para um momento específico, para pessoas específicas. Mateus 8. Quem trouxe a sua Bíblia ou Bíblia tecnológica no celular, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Do 23 ao 27. Disse o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que o mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas e balançava de um lado e para o outro. Ele, porém, dormia. Repita, ele, porém, dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, desesperaram e despertaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, porque iremos morrer. E ele disse: Por que temais, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse homem que até o vento e o mar te obedecem? Glória a Deus, a palavra do Senhor. E é um texto conhecido de todos nós, em que uma grande tempestade se levanta e os discípulos estão com Jesus naquele barco, e Jesus vai cansado e vai dormir um pouco. Ele está em forma humana ainda, ele está cansado, vai dormir. Ele entra no barco e eles passam a navegar. E no meio do caminho começa a vir uma tempestade. E gozado de uma tempestade nunca vem sozinha. Tempestade vem com vento, tempestade vem com trovão, tempestade vem com relâmpago, às vezes cai até gelo. E vem uma grande tempestade no meio do caminho. E esses discípulos, no meio da tempestade, começam a se desesperar de medo. Porque mesmo com toda a experiência que eles têm, eles não conseguem resolver aquela situação. E corre atrás de Jesus e fala: Jesus, acorda, porque nós, inclusive você, nós vamos morrer. E ninguém gosta de acordar quando está tirando uma soneca tranquila, né? Você já foi acordado quando você está tirando uma soneca? Tem gente que acorda mal-humorado, né? Nervoso, né? O que é? Agora que eu peguei no sono. E o discípulo chega
para Jesus e acorda Jesus. Jesus, eu acho que acorda não muito bem humorado naquela hora. E ele levanta já dando uma grande bronca. E ele olha para os discípulos antes de qualquer coisa. Ele chega e fala: o que é que vocês querem? O que está acontecendo com vocês? O que é que vocês estão desesperados? O que é que está acontecendo com vocês? Que vocês estão tão agoniados desse jeito? E ele levanta as suas mãos e com a mesma autoridade que ele expulsa demônios, que ele cura, ele fala para a tempestade, para o vento, para o trovão: acalma-se, cala-te, e acaba tudo. E ele volta para os discípulos e fala: até quando? Até quando vocês não vão entender nada? Até quando vocês vão ficar desesperados? Que fé é essa que vocês têm? E o interessante é que no final do texto, esses mesmos discípulos, esses homens que estavam com Cristo, eles perguntam entre eles: quem é esse que até o mar obedece? Como assim quem é esse? Você conhece, você estava andando com ele, você sabe que é Jesus. Quem é esse? Tem uma frase interessante que é assim: nós estamos familiarizados com Deus que nós não conhecemos. Familiarizado com Deus quer dizer que uma pessoa que você acha que você conhece, você está dando um presente para ela, você acha que é aquele presente, e ela fala: não, eu não gosto dessa cor. Você achava. Nós precisamos entender mais de Deus, precisamos se relacionar mais de Deus. E Deus, Jesus fala: até quando? Até quando vocês vão ter uma visão diferente da minha? Uma visão diferente que eu estou te ensinando? Toda visão errada traz desespero. Toda visão errada traz desespero. E aqueles discípulos estavam olhando, tendo uma visão errada, e Jesus ficou nervoso com isso, porque ele já tinha ensinado, ele já tinha passado todas as armas espirituais para eles, já tinha dado as ferramentas para eles lutarem contra a tempestade, e mesmo assim, num balançar de barco, nenhuma entrada de água, nenhum vento, nenhum trovão que o diabo estava fazendo, nenhum movimento daquele, eles se assustaram. Quando o mundo se assusta, o crente se prepara. Você deve se preparar. E Jesus levanta muito nervoso com isso. E gozado que a tempestade que vem na nossa vida não é diferente, nunca vem sozinha. Nunca acaba um gás antes de acabar a luz, antes do desemprego, antes da doença vir, antes disso, daquilo. Nunca vem sozinha, parece que é uma cachoeira, parece que não acaba mais. E a tempestade vem, bate em você, e você está olhando para o lado errado. O despertar de Jesus, no verso 25, quando os discípulos acordam Jesus, aquele desespero, Jesus fica decepcionado com eles. Porque ele já deu a ferramenta, mas a visão deles ainda não tinha sido aberta. Meu Deus. A bronca de Jesus acordou um pouco eles. A tempestade tampa a nossa visão. A tempestade faz a gente olhar para os lados e vem um monte de coisa na sua vida, vem um monte de problema. A gente falou aqui, Rafael, né? Está falando, então, todos nós temos problemas, todos nós temos tempestade. Será que nós estamos que nem os discípulos, andando com Jesus, vivendo com Jesus, e na hora que nós usarmos aquilo que Jesus nos ensinou,
a gente grita, a gente se apavora, a gente se desespera. Deus santo, meu Deus! E grita, Jesus acorda porque nós vamos morrer. Interessante que os discípulos falaram que até ele ia morrer, porque nós iremos perecer. Como que é a visão que você tem das coisas, meu irmão? Como que você muda essa visão das coisas? Deus santo. No livro de Daniel, capítulo 10, do verso 1 ao 7, Daniel tem uma visão tremenda, algo precioso de Deus. Ele vai no rio, na margem do rio Tigre, e chega lá na margem do rio Tigre, depois de ter 3 semanas chorado na presença de Deus, buscado Deus, e ele estava em torno de várias pessoas junto com ele, e de repente, ele tem uma visão de um anjo trazendo uma promessa na frente dele. Deus poderoso, aliás. O interessante é que em torno dele existiam várias pessoas. E essas pessoas não viram o que Daniel viu. Deus poderoso, aliás. A visão de Daniel era diferente. Porque ele buscava Deus, ele tinha relacionamento com Deus, ele via as coisas diferentes. Mas as pessoas em torno dele não conseguiram ver a promessa de Deus, saíram correndo com medo. Mas ele viu a promessa na frente dele, o retorno das suas orações, relacionamento com Deus, uma visão diferente das coisas de Deus. Você percebe que em Ezequiel 37, naquele clássico texto bíblico dos ossos secos, em que Deus leva o profeta a um lugar e ele pede para o profeta: olha em torno de você, o que está acontecendo em torno de você? O que está em torno? O que está acontecendo? Desemprego, peste, Covid, doença, desânimo, depressão, dor na coluna, dor de cabeça, dor nos ombros. Eu estou vendo isso, estou vendo ossos secos. Eu estou vendo nada. Tudo que eu estou fazendo dá errado. Eu estou vendo isso. E Deus fala para o profeta uma coisa: mude agora a sua visão. Olhe com os olhos de Deus agora. Deus santo. E Deus fala para ele: agora faça conforme a minha palavra. Fala para esses ossos secos essa situação. Conforme diz a palavra do Senhor, tudo vai mudar. E a visão muda. Aquilo que era para a morte virou para a vida. A bênção e a maldição estão na tua frente, meu irmão. A visão das coisas tem que ser mudada na sua vida. Em Isaías 55 diz que nenhuma palavra volta vazia de Deus. Aleluia. Mas as suas palavras de maldição também não voltam vazia. Existe um mundo espiritual esperando as suas palavras, a sua atitude, a sua visão. Se a visão da sua casa, você está falando, não vai dar certo, essa doença é assim mesmo, meu avô tinha, minha mãe tem, eu vou ter, o desemprego é assim mesmo, está difícil, eu não vou ser curado, essa situação não vai mudar. Essa palavra sua não vai voltar vazia. Os demônios vão estar em torno, habilitando essa palavra contra você mesmo. Que a palavra não volta vazia. Deus poderoso. Qual que é a sua visão das coisas em torno de você? Josué e Caleb teve uma grande visão do futuro. Eu digo para você que quando Deus olha para você, Ele olha para trás. Quando Deus olha para você, Ele olha para trás, porque Ele está lá na frente. Ele está lá com a sua bênção na mão. Você está aqui ainda e você está reclamando. E sua visão de destruição, a sua visão com as coisas que não vão dar certo. E Ele está falando: eu estou aqui na frente e eu sei que vai acontecer. Mude a sua visão. Deus poderoso.
Olhe com os olhos de Deus. Josué e Caleb foram lá espiar, foram lá com muita gente, muita relatório. E Caleb teve uma visão do futuro. E em Números 13, capítulo 30, depois que Josué, Caleb ouve as pessoas falarem tudo de errado. Não, olha, a bênção é certa, mas a bênção vai dar certo, mas não, desemprego, não está tão ruim, mas eu não consigo. Olha, está curado? Não sei, mas estou me acostumando com essa dor. É só tomar Dorflex. Não, eu não vou conseguir os meus sonhos, os meus projetos. E Josué e Caleb, no meio daquela conversa, ele chega e fala: calem a boca. Parem de falar besteira. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e nós vamos possuir aquela terra, porque Ele prometeu, e Ele não é homem para não cumprir o que prometeu. O que Deus falou na tua vida, meu irmão, que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida. Não vai ser doença, não vai ser desemprego, não vai ser nada, demônio, que vai tirar a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus santo, Deus. Mude a visão. Caleb teve a visão do futuro, enquanto as pessoas em torno dele falavam que não vai dar certo. Quem que você está ouvindo, meu irmão? Quais os conselhos que você está pegando? Nós temos muitas vozes no mundo, na televisão, muitos conselhos. Em 7 semanas você consegue um sucesso. Em 12 semanas você vai ser um gerente de vendas de sucesso. Em 7 dias seu marido de volta. E eu garanto o resultado, eu garanto o seu sucesso. Investe na bolsa que eu vou garantir o seu sucesso. E Malaquias 3,10 fala algo interessante. Quem só garante o seu sucesso é Deus. Ele diz: faça prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu, se eu não derramar uma bênção sem medida sobre a sua vida, se você confiar em mim, porque eu garanto os resultados. Eu garanto os resultados. Homem não garante nada, não consegue nem administrar a sua própria vida. Muita gente nessa pandemia achava que sabia de tudo. Veio a pandemia e mostrou que ele não sabia de nada. E Deus controla todas as coisas. E essa visão de Caleb, para nós, mostra que ele tinha uma visão de futuro, uma promessa de Deus. Qual a sua visão sobre a sua vida? Quais são as promessas de Deus na sua vida que foram frustradas? O que você não acredita mais que vai acontecer, que Deus não vai agir? Quem que você anda ouvindo? Quais os conselhos? Televisão, Netflix, redes sociais, os gurus, as profetadas? Deus garante os resultados, só Ele. Relacionamento com Deus. Daniel viu a promessa. Ele teve 3 semanas de oração, de choro pelo povo. E Deus respondeu a oração dele. Específica, uma bênção para ele. Tenha suas próprias experiências com Deus, meu irmão. Não fique olhando a experiência dos outros. Tenha a sua com o Espírito Santo. Venha Espírito Santo, venha como salva-vida. Espírito Santo, venha resgatar minha fé, venha resgatar minha família, meus filhos, o meu esposo, minha esposa, minha igreja, meus negócios. Espírito Santo, venha resgatar a minha vida, porque Deus garante os resultados. É Deus poderoso, Deus. Eita, glória. Mas para isso você tem que ter um relacionamento com Ele. Deus. Teve um irmão que veio na nossa igreja lá, um jovenzinho, e ele está falando sobre relacionamento com Deus.
E Deus poderoso, Luias. interessante, eu tenho a Valentina pequenininha, 6 anos, ela conhece a minha voz, ela sabe quem sou eu. E falaram para fazer um teste, coloca a Valentina lá fora, fecha a porta, não deixa ela olhar dentro do templo. E coloca 3 homens aqui. E pega um homem qualquer e ele chama a Valentina. Valentina! Valentina lá atrás, não é meu pai. Pega um outro, diferente, e chama ela. Aí eu pego o microfone e falo, Valentina, filho, ela pula de lado. Porque ela conhece a voz de Deus. Ela conhece a voz do seu pai. Sabe por quê? Porque ela dorme com ele, ela come com ele, ela convive com ele, ela sabe quem é Deus. Ela relaciona com Deus e sabe que é Deus que está falando com ela. Relacionamento com Deus. As ovelhas ouvem e reconhecem a voz do seu Senhor. E Deus está falando para você nessa noite. Qual que é a sua visão das coisas que estão acontecendo em torno de você? Mude essa visão, mude essa chave. É Deus, Luias. Deus Santo. Tenha uma visão de Deus para a tua vida. Deus, Luias. Em Romanos 8, 26, diz algo interessante. E você fala para mim, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo é o nosso salva-vida. Ele nos ensina a falar com Deus. Ele nos leva até o trono do Todo-Poderoso, através do nome de Jesus. Ele esquadrinha o nosso coração, porque há sentimentos dentro da nossa alma que a gente não consegue expressar com palavras na oração. Tem coisas que a gente sente por causa da nossa família e angústia, que o Espírito Santo pega aquilo tudo e leva lá para Deus. E fala, olha aqui a oração da sua serva, do seu servo. Ele ensina você a orar. Por isso, quando você fala, Deus, eu quero que mude a minha visão, o Espírito Santo começa a se manifestar na sua vida. E você pede para o Espírito Santo entre no meu coração, mude essa visão, porque eu só estou vendo coisa ruim, eu só estou vendo ossos secos, eu só estou vendo coisa ruim, eu não consigo enxergar Deus em nada aqui, parece que Deus não ouve a minha oração, mude a minha cabeça. E o Espírito Santo começa a entrar na tua vida. É Deus, Luias. E ele começa a mostrar para você que ele é Deus. Glórias a Deus, Luias. Deus poderoso. Abrindo seus olhos. O Espírito Santo nos ajuda a caminhar nesse mundo de tempestade. Em que você está numa guerra desde quando você nasceu. Você nasceu em meio a uma guerra. É tiro para todo lado. É tiro financeiro, é doença, é isso, é aquilo. E você fica se protegendo. O Espírito Santo fala, me busque, que eu vou dar as armas espirituais para você, que está em Efésios 6. Eu tenho tudo para você combater o bom combate. É Deus, Luias, Deus poderoso, Luias. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. É Deus, Luias. Num determinado momento que Jesus, na crucificação, no livro de João relata que Jesus estava esperando para ser crucificado naquele momento. E veio Judas com um monte de os principais guerreiros, aqueles 300 homens super bem treinados do templo, os primeiros, aqueles treinados, principais, vieram buscar Jesus. E esse texto diz o seguinte, que quando ele chega, Judas chega, e aqueles soldados perguntam, quem é Jesus? E naquele momento há uma manifestação do poder de Deus tão forte. Ele fala, eu sou. Eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que vai livrar a sua família, eu sou aquele que está ouvindo a tua oração, eu sou aquele que vai trazer a sua família para a igreja, que vai salvar o seu filho, que vai salvar a sua família, que vai te dar cura, que vai te dar prosperidade. Sou eu que vai fazer todas as coisas. Eu sou
Jesus. Eu estou no controle de tudo. Toma salva de palmas aí. Me ajuda aí. Em nome de Jesus. Eu sou está na tua vida. Aleluia. E naquele momento, quando Jesus fala eu sou, aquele exército de homens fortes, eles vão para trás. Eles recuam e caem por terra. Deus. Porque Jesus não recuou. Ele deu um passo para frente. Porque quem que adianta, governa o seu destino. Aleluia. Quando vem a tempestade, quando vem o problema, não fuja. O diabo tem que fugir de você, não você dele. Em frente. Você é guerreiro de Deus, você é escolhida de Deus, você tem o Espírito Santo. Vai na frente, enfrente o Golias e corte a cabeça dele. Mude a sua visão, sua atitude no meio da tempestade. Não deixe levar uma bronca de Jesus. É Deus, Elias. Santo. Glórias a Deus, aleluia. Não queira levar uma bronca de Jesus. Em 2 Reis 6,17, texto do profeta Eliseu, o moço viu um exército, viu uma dificuldade tremenda na frente dele. É isso que a gente faz quando vem um problema grave. Vem um problema e nunca vem sozinho, né? Vem ser um monte de coisa, é família, é filho, é problema financeiro, é doença, vem um monte de coisa, é depressão, é tudo. É levante contra você, vem um monte de coisa contra você. E o jovem de Eliseu sai correndo, desesperado, porque a visão errada desespera. Repete comigo, a visão errada, você se desespera. E Eliseu fala um negócio: Deus, esse menino é um bobo, abre os olhos dele e deixa que ele veja com quem está com nós. É Deus. Naquele texto, capítulo 6, 14 ao 17, Deus abre a visão daquele moço e ele começa a enxergar carros e cavaleiros e anjos de Deus com espadas de fogo acima dos montes em torno dele, porque a bênção de Deus está em torno de você. A bênção de Deus te persegue, diz em Deuteronômio. A bênção de Deus está te abraçando, está seguindo você, está em torno de você. Você só tem que ver os anjos de Deus ao seu redor. Acredite, abra os seus olhos. Deus está abrindo os seus olhos hoje. Veja Deus na tua vida. Peça ao Espírito Santo, abra meus olhos, meu Deus, que eu não estou vendo saída. E Deus vai abrir seus olhos. Deus poderoso, aleluia. Deve estar abrindo agora. Deus está abrindo seus olhos nesse mundo. Deus. Nós não somos aqui, estamos de passagem. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos de passagem. Nós não devemos perder a cabeça das coisas do mundo. Somos responsáveis, sim, estamos tendo que trabalhar. Isso é uma audição do Éden. Temos que trabalhar para sustentar a nossa família. Mas nós não possamos nos desesperar por causa disso, perder a nossa paz. A nossa paz é Jesus Cristo. Deus é a nossa paz. Amém, glória a Deus. E Eliseu fala: abre os olhos. Glória a Deus. Abre os olhos dele. Que ele não está enxergando da maneira correta. Ele está vendo perseguição, ele está vendo luta, ele está vendo todas essas coisas. Fala para ele abrir os olhos e mostra para ele: eu estou contigo, esforça-te, tenha bom ânimo, Josué. Eu estou com você nessa luta. Esforça-te, tenha bom ânimo. Quem está com você são muito mais fortes do que toda essa situação de tempestade. Josué capítulo 1, verso 9, Deus fala: esforça-te. Salmo 25, 4 diz o seguinte. Salmo 23: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei,
mesmo que eu esteja no meio da tempestade, tudo está dando errado, mas a minha visão está lá na frente, porque Deus está ali na minha frente, e a coisa está pegando, o pau está quebrando no meu lado, e as pessoas estão olhando para você e você fala: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, tudo vai dar certo, e esses problemas que estão se levantando, eu vou enfrentar, eu vou adiante, eu vou enfrentar essa situação e eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu vou passar do outro lado desse rio e cantar o hino da vitória. O deserto não é lugar para você montar a tenda. Deserto não é lugar para você ficar para sempre. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Tempestade não é lugar para você ficar lá no meio da tempestade. Você vai passar ela. Aprenda com as tempestades. Seja uma tempestade no meio da tempestade. Seja uma tempestade de Deus no meio da tempestade. Seja mais forte que ela. Enfrente. Esse problema feio eu vou resolver, porque Deus está comigo. O Espírito Santo me revela o que eu tenho que fazer. Relacionamento com Deus, oração, jejum. Eu vou estar aqui na presença de Deus. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Deus está comigo. Isaías 41:10 diz a mesma coisa: eu te ajudarei. Salmos 37, capítulo 1: o Senhor é a minha força. Salmo 23: meu Deus do céu, é tantas coisas que Deus fala a nosso respeito. Não é à toa que Jesus ficou nervoso com os discípulos, porque está na hora de o povo de Deus se levantar contra essas coisas, não se entregar na tempestade, porque o barco não vai afundar, meu irmão. Pode entrar água, pode balançar, pode estar trovão, o diabo pode estar cambalhota lá fora, mas o barco não vai afundar, porque Deus está no barco, Jesus está no barco, e se Jesus não estiver no barco, Ele vai estar andando sobre as ondas e vai até Ele, onde você está, não importa a situação. Jesus está sempre de olho em você. Você acha que Jesus estava dormindo no barco? Ele estava prestando atenção às suas atitudes no meio de uma tempestade. Sofia, você quer ir lá brincar com os brinquedos? Diz um verso aqui, 2 Coríntios 4, 8 ao 9. Fala que nós somos abatidos. Ficamos abatidos. Ficamos, né? Nós somos humanos. Deus chama o profeta, mas não tira a humanidade dele. Deus chamou você, mas você ainda é humano. Você ainda precisa do Espírito Santo para estar em pé. Não queira enfrentar a tempestade no seu braço, na sua experiência, naquilo que você acha que é certo, que nem os discípulos fizeram. Você não vai conseguir. Podemos estar abatido, atribulado, angustiado, perplexo, mas não desanimado. Porque a nossa fé não está nessas coisas. Nós não guiamos a nossa fé pelas coisas que a gente enxerga nesse mundo. Nós guiamos a nossa fé em Deus, em Jesus. Deus tremendo. Qual a visão que você está tendo da sua casa, meu irmão? Dos seus problemas? O que você anda falando diante de uma situação difícil? O que sai da sua boca? Jesus está falando hoje: mude a sua atitude diante da tempestade. Mude a sua visão das coisas, porque eu estou contigo. Vai dar certo. Cláudia falou aqui: a tristeza tem um tempo determinado por Deus, a situação tem um tempo determinado por Deus, tudo tem um tempo determinado. Neemias achou que, todo mundo achou que aquela construção de Neemias ia durar 1000 anos para construir aqueles muros,
Mas quando Deus entra no meio de um propósito, Ele abrevia. Ele abrevia, Ele encurta. Aquele problema fica pequeno. A situação chega mais rápido. Porque Neemias conseguiu construir aquele muro em um tempo recorde. Porque Deus estava com ele. Deus abrevia o sofrimento do crente. Que Deus está com você. O sofrimento dura só uma noite, só um momento, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém? Quero chamar a minha esposa aqui para cantar um louvor dentro desse tema de tempestade. E você vai se colocar em pé nesse momento. Se coloca em pé. E depois desse louvor nós iremos orar. E vamos mudar a visão do seu futuro. Porque Deus está nesse negócio. Deus está com a sua família no propósito que você fez hoje, colocando a sua família na presença de Deus para salvá-los. E é assim que tem que ser. Salvar a família, mudar a visão. Mude a visão. Em nome de Jesus. Deus Santo. Louvado e agradecido. Vamos louvar a Deus. Eita, glória. Quem conhece, louva com a gente. A Surianda Verigene canta Verigúria Malares. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. É Deus. Senhor, meu
Deus, nós sabemos que a tempestade é forte na vida desse irmão, dessa irmã. E queremos abençoá-lo, ele nessa noite, ela nessa noite, para que a visão de Deus esteja no coração dela, no coração dele. Que ele veja Deus se revelando na família, nas suas coisas, daqui para frente. Que ele veja Deus se manifestando em cada passo dele. Em nome de Jesus. Você que quer essa oração especial, vem aqui na frente, venha toda a igreja aqui para frente. E nós iremos louvar mais uma vez. Venha toda a igreja aqui na frente. Quero convidar o nosso pastor para estar aqui na frente conosco. Vem aqui na frente. Gostaria que o pastor se deixe ungindo você nessa noite, para que, com a oração de Jesus, que Deus abra os seus olhos nessa noite, para que você veja Deus agindo na sua família, nas suas coisas, em nome de Jesus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Senhor Deus, em nome de Jesus, pois eu estou contigo. em nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, Contigo. derrama, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Derrama, Senhor. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, sim, Espírito Santo de Deus, faça um milagre acontecer nessa casa, meu Deus, nessa família.